Imagine uma cidade que desde 1970 registra aumento de chuvas extremas. Uma região metropolitana com mais de 14 milhões de habitantes, dezenas de rios subterrâneos, sistemas de metrô interligados e um dos maiores riscos sísmicos do planeta. Mas, ao contrário de muitas capitais mundo afora, que colapsam diante de enchentes e desastres naturais, Tóquio fez algo diferente. Planejou a própria sobrevivência. E não com paliativos, desenvolveu um sistema gigantesco de túneis, reservatórios, com portas e canais que mais parece uma obra de ficção científica. Esse é o Tokyo Resilience Project. Reserve os próximos minutos conosco e conheça o mega projeto de resiliência urbana mais ambicioso do planeta, com um modelo de cidade viva que reage ao clima em tempo real. Localizado na ilha de Honshu, Tóquio está entre o Oceano Pacífico e cadeias montanhosas, o que o torna altamente vulnerável a enchentes repentinas causadas por tufões, chuvas sazonais e rios transbordando. Além disso, a cidade foi construída sobre um complexo sistema de rios antigos, muitos deles canalizados ou ocultos sob concreto moderno, o que aumenta o risco de inundação silenciosas. Essa geografia única obriga a capital japonesa a investir continuadamente em soluções de engenharia e planejamento urbano para evitar colapsos. Mas, sob os pés dos moradores, existe um dos maiores sistemas de prevenção de desastres já construídos, o Tokyo Metropolitan Area Water Underground Discharge Channel, também conhecido como GCANS, que é apenas a ponta do iceberg. O GCANS faz parte de um plano muito maior, um verdadeiro ecossistema subterrâneo e urbano, interligando bacias, sensores, reservatórios, bombas de alta potência e até mesmo inteligência artificial climática. Mas, antes de mergulharmos nos túneis colossais e nas estruturas que desafiam a engenharia moderna, precisamos voltar no tempo e entender como esse projeto surgiu. Assim como em boa parte do mundo, as respostas do Japão às catástrofes naturais eram baseadas em ações pontuais, diques improvisados, canais estreitos, bueiros sobrecarregados. A cada evento extremo se reconstruía, mas o ciclo se repetia, dramaticamente. Foi preciso um desastre monumental para despertar uma nova mentalidade. Em 1958, o tufão Ida, apelidado de Kanagawa Typhoon, deixou mais de 1.200 mortos e um rastro de destruição sem precedentes. O impacto foi tão profundo que as autoridades perceberam que já não bastava conter a água. Era preciso conviver com ela, compreender os caminhos e integrar soluções em larga escala. Essa virada conceitual fez o Japão abandonar medidas reativas em favor de um plano macroestratégico de resiliência urbana, que trata a cidade como um organismo vivo. Cada bairro, cada canal, cada reservatório passou a ser pensado dentro de um ecossistema interconectado de drenagem, contenção e resposta. Um plano onde engenharia, urbanismo e previsão meteorológica atuam juntos. Essa nova abordagem culminou em projetos como o GCANS, mas em centenas de obras subterrâneas, barragens móveis, áreas verdes com função de alagamento temporário e sensores que dialogam em tempo real. Tóquio deixou de construir barreiras contra a água para literalmente abraçar a presença dela e redirecioná-la com inteligência. A motivação, portanto, não só foi evitar novos desastres, mas transformar a dor em inovação. O Japão redefiniu o que é viver em uma megacidade vulnerável a desastres. Em vez de resistir à natureza, decidiu se adaptar a ela com precisão cirúrgica. A seguir, vamos conferir todos os detalhes desse incrível projeto. Para conter a fúria da natureza e proteger mais de 14 milhões de pessoas, Tóquio não construiu apenas uma obra monumental. Criou um sistema vivo de engenharia, monitoramento e resposta. Um ecossistema urbano subterrâneo que opera como um organismo inteligente e interligado, pronto para agir em segundos. Porém, antes de detalharmos o processo de construção, vale destacar a amplitude desse plano integrado, que pode ser dividido em 6 pilares. Primeiro pilar, sistema GCANS, composto por 5 poços de 60 metros de profundidade e 32 de diâmetro, conectados por túneis de 6,4 km de extensão, com a enorme câmara de contenção subterrânea e turbinas de 14 mil cavalos. Segundo pilar, reservatórios de contenção distribuídos ao longo dos rios urbanos.
Terceiro pilar, diques móveis e com portas automatizadas, integrados a sensores de cheia. Quarto pilar, canais subterrâneos auxiliares que direcionam o fluxo de águas em caso de sobrecarga. Quinto pilar, estações de bombeamento e drenagem com alta capacidade operacional. Sexto e último pilar, centros de monitoramento climático e hidrológico em tempo real, que antecipam alagamentos e ajustam o comportamento do sistema. Com essa dimensão em mente, podemos entender o GEQENS como o coração pulsante do plano, mas não na totalidade. O projeto do GEQENS começou com um desafio: como escavar uma infraestrutura gigantesca no subsolo de uma metrópole densamente povoada, sem afetar as estruturas da superfície e sem interromper a vida urbana. A resposta veio com uma combinação de escavação vertical e shield tunneling, técnicas consagradas na engenharia japonesa. A construção foi iniciada no início de 1990, com a escavação dos 5 poços verticais, cada um com 65 metros de profundidade e 32 metros de diâmetro, profundidade equivalente a um prédio de 22 andares. O solo retirado era cuidadosamente tratado para evitar contaminações dos lençóis freáticos. Ao atingir a profundidade final, escavadeiras de braço longo abriram as galerias horizontais que interligaram os poços, criando um sistema de escoamento eficiente mesmo sob chuvas torrenciais. A seguir, iniciou-se a escavação da câmara de contenção principal, um verdadeiro colosso subterrâneo, medindo 177 metros de comprimento, 78 metros de largura e 18 metros de altura. Ao todo, o projeto comporta até 670 mil metros cúbicos de água, o suficiente para encher 268 piscinas olímpicas. A estrutura interna conta com 59 colunas de concreto armado, cada uma estimada em 500 toneladas e 18 metros de altura, projetadas para resistir à pressão da água e impedir colapsos. O solo da região de Kasukabe, onde a câmara foi construída, exigiu fundações profundas com reforço de estacas de concreto e aço. Nas laterais da câmara, foram instaladas 4 turbinas de 14 mil cavalos de potência cada, acopladas a bombas centrífugas capazes de deslocar 200 metros cúbicos de água por segundo, o equivalente a esvaziar uma piscina olímpica a cada 12 segundos. Elas foram projetadas com tecnologia anticavitação, evitando danos durante a operação em alta vazão. As turbinas direcionam a água para o rio Edo, localizado em cota mais baixa, onde o excedente pode ser escoado com segurança. Todo o sistema é controlado a partir de um centro de comando em Kasukabe, que recebe dados em tempo real de sensores instalados nos rios e nas estruturas subterrâneas. Inúmeros pontos de coleta monitoram o nível da água, pressão, velocidade de escoamento, vibração do solo e integridade estrutural. Esses dados são processados por algoritmos de previsão que ajustam automaticamente o volume do bombeamento e a abertura de comportas. Aliás, ao contrário de obras pontuais, a infraestrutura do sistema japonês é conectada a uma rede de microestrutura distribuídas por bairros inteiros. Diversos canais auxiliares, túneis menores e reservatórios locais foram construídos para alimentar os GEQENS em caso de sobrecarga hídrica. Esse modelo integrado garante que, ao mesmo tempo em que o sistema central atua, ele receba água de forma organizada de várias partes da cidade, o que evita gargalos e reforça a resposta em momentos críticos. A fase final do projeto incluiu testes hidromáticos em larga escala, com simulações de enchentes e variações de fluxo. Além disso, o sistema é revisado periodicamente com drones de inspeção e robôs subterrâneos, capazes de identificar falhas microscópicas em concreto, soldas ou ferragens. Mais do que uma estrutura física, o plano de contenção de Tóquio é uma arquitetura de resiliência, inteligência escalável e dinâmica, uma resposta ao futuro, já construída no presente. Enquanto Tóquio investia em um ecossistema robusto de defesa contra desastres, outras metrópoles apontam em soluções isoladas, e o contraste nos resultados é gritante. Para se ter uma ideia, a capacidade máxima de bombeamento do GEQENS é de 200 metros cúbicos por segundo, o bastante para encher uma piscina olímpica de 2.500 metros cúbicos em apenas 12 segundos. Vale destacar que a maioria das cidades no mundo nem sequer tem capacidade para redirecionar 1/10 disso em situações de crise. Nova Orleans, por exemplo, apostou fortemente em diques para conter enchentes. Mas
Quando o furacão Katrina rompeu essas barreiras em 2005, o sistema entrou em colapso e provocou perdas humanas e materiais em larga escala. Em Tóquio, um vento de magnitude semelhante teria ativado múltiplas camadas de defesa, canais, reservatórios, bombeamento em massa em um balé de engenharia. Mesmo cidades tecnologicamente avançadas como Seul e Nova York adotaram sistemas pontuais, como bueiros inteligentes e reservatórios únicos. Contudo, isso seria o equivalente a tentar conter um tsunami com uma bacia. Um único túnel do sistema G15 é mais longo do que 20 campos de futebol, e o sistema como um todo comporta 670 mil toneladas de água, o suficiente para encher 268 piscinas olímpicas em menos de uma hora. Enquanto outras cidades reagem, Tóquio antecipa. Cada milímetro de água que cai sobre a cidade é monitorado em tempo real. É essa a diferença entre proteger uma cidade e blindar o futuro dela. Em meio a essas instabilidades climáticas, o Japão não recua. O próximo passo é digitalizar e automatizar ainda mais o sistema, integrando previsões meteorológicas globais com respostas locais. Estudos indicam que o projeto já salvou bilhões de ienes em perdas e evitou a evacuação de milhares de pessoas desde 2006. Além disso, o modelo de Tóquio inspira outras cidades como Jakarta, Londres, Singapura e Nova York, que estudam adaptações do sistema. O futuro? Cidades que respiram, analisam, reagem e protegem, como organismos inteligentes. Tóquio não quer apenas sobreviver, ela quer ensinar como vencer o clima com engenharia. Sem dúvida, a capital japonesa provou que infraestrutura pode ser mais do que concreto e tubos. Pode ser inteligência aplicada à sobrevivência coletiva. Enquanto o mundo ainda corre riscos de prejuízo, o Japão segue cavando túneis, não para fugir da água, mas para conduzi-la, com respeito e estratégia. Essa é a diferença entre resistir a uma tragédia e impedir que ela aconteça. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia esse sistema impressionante do Japão para evitar enchentes? É realmente um projeto de se inspirar, não é verdade? Onde que você acharia que seria interessante um sistema como esses aqui no Brasil? Qual estado que seria a sua prioridade se você pudesse instalá-lo? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.